So many pieces all back together now. What's your vision? Olá, um bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é terça-feira, dia 22 de março de 2022, o 80º dia da contagem regressiva. Faltam 284 dias para o homem da casa de vidro deixar o Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike se ainda não fez. A sua inscrição no canal faça agora e veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando esse desgoverno e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso. O assunto que estarei trazendo é Semler quer que Lula entregue a política econômica ao PSDB. Pode? Numa articulação que ainda não digeriu a candidatura a vice de Alckmin, a entrega da área econômica será um fardo difícil de carregar, escreve o jornalista. Meu comentário. Quero trazer esta notícia que foi vinculada pelo 247 através do jornalista Paulo Moreira Leite, que é colunista do 247, que acho a sua opinião muito coerente, e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico do assunto, que é sobre o fato de Lula chamar o ex-governador de São Paulo para compor a sua chapa eleitoral como seu vice-presidente. A gente sabe que o ex-governador Geraldo Alckmin fazia parte do PSDB, que foi o partido que ajuntou com o PMDB e outros partidos de direita que defendem o capitalismo neoliberal e foi responsável pelo golpe parlamentar da Dilma e concordou com a prisão do ex-presidente Lula. Como não conseguiu decolar na eleição de 2018, se aliou a Bolsonaro. Geraldo Alckmin, depois de brigas internas com a sua criação, o então governador de São Paulo, João Dória, resolveu sair do PSDB e ir para um partido mais à esquerda, que já está acertando a sua filiação ao PSB.
para adequar a sua candidatura a vice-presidente na chapa de Lula. É evidente que o ex-presidente Lula tem uma boa parte dos partidos, dos trabalhadores e das esquerdas que o apoia, esta fusão entre Lula e Alckmin, e concorda que vai trazer benefícios ao PT e para o Brasil, dos quais o maior é derrotar Jair Bolsonaro nas urnas e aproximar Lula dos empresários. Veja o vídeo. E um jantar hoje em São Paulo do grupo Prerrogativas deve ser palco para o primeiro encontro público entre Lula e Geraldo Alckmin. O encontro acontece em meio a conversa sobre uma possível aliança dos dois para 2022. Caio Junqueira está de volta. Caio, dentro do PT, a gente viu a pesquisa que saiu ontem, a última pesquisa de olho em 2022, que mostra o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin aqui, se essa for uma opção, à frente das pesquisas. Mas dentro do PT, como que está a avaliação para essa possibilidade de Alckmin ser vice de Lula? Vamos lá, Daniel. Eu conversei na sexta, ontem, com muitas lideranças petistas, né? Deputados, senadores, dirigentes, ex-presidentes do partido, para pegar essa temperatura interna sobre a possibilidade de uma aliança Lula e Alckmin. Vamos lembrar, todo mundo sabe, né? É um adversário histórico do partido. Bom, claro que tem resistência, né? Mas predomina, eu senti muito isso, a avaliação de que a aliança será positiva desde que seja feita sem que o PT abdique de um programa de governo à esquerda ou de centro-esquerda, vamos dizer assim. Tem também a defesa de que não seja algo imposto, como costumam ser historicamente no PT as vontades e os desejos aí do ex-presidente Lula, né? Petistas defendem que antes de definir se o vice será Alckmin ou não, que haja um intenso debate sobre alianças partidárias e um debate também sobre Alckmin na vice, né? Avaliam que isso precisa ser aprovado em votação. De tudo que eu ouvi a favor da aliança, o argumento mais comum é o de que os antibolsonaristas no país precisam superar diferenças e se unir contra Jair Bolsonaro na eleição de 22. Essa é a visão, por exemplo, do Zé Dirceu, que é ex-presidente do partido, ex-ministro, né, figura histórica da legenda. Zé Dirceu me disse que tem uma necessidade histórica do Brasil derrotar Bolsonaro e que o PT precisa, sim, se aliar aos antibolsonaristas, quaisquer que sejam eles. Ele me fez uma comparação muito interessante com 2002, quando ele mesmo, José Dirceu, articulou uma aliança também polêmica na época para o PT, que foi aquela coligação com o PL, que acabou levando o empresário José Alencar para a vice do Lula, né? Um movimento ao centro, como o que Lula idealiza hoje com Alckmin na vice. Zé Dirceu me disse que agora o contexto histórico é outro, bem pior, segundo ele, o que reforça a necessidade de uma aliança nesses termos. Outro argumento muito comum no PT a favor da aliança é o da necessidade de Lula sinalizar ao país que se for eleito, não será um radical revanchista, mas sim alguém do diálogo, da composição. Quem me disse isso foi o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Para ele, a aliança é uma sinalização para a sociedade do que Lula pretende imprimir em seu governo se for eleito, que será um governo de mudanças, mas será de diálogo, né? Isso porque o Alckmin tem diálogo com alguns setores que já estiveram ao lado do PT e que se afastaram, né? Um exemplo claro disso é o empresariado. Evidentemente que o ex-presidente Lula também está enfrentando dificuldades de alas mais radicais do PT em aceitar esta união. Segundo minha opinião, é com razão óbvias, pois o que eu vejo é que existe alguns benefícios para a chapa Lula, porém existe muito mais fatores que poderão prejudicar não só na candidatura de Lula, mas também na hora de governar. Até porque a gente sabe que Geraldo Alckmin é neoliberal e tem apoio de grandes empresários, na mesma forma que pode beneficiar na campanha eleitoral, poderão querer intervir
no governo e na política econômica. Então, primeiro, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Segundo, que tenha compromissos com o programa. Terceiro, que tenha algum tipo de relação com os movimentos sociais, que tenha uma concepção não neoliberal, que não defenda privatizações, que não rejeite os conselhos, os congressos, enfim. É um perfil, na minha opinião, diferente do que é a trajetória do ex-governador Geraldo Alckmin, embora sempre se dê o crédito de que as pessoas podem mudar de opinião. Então, era importante que, nesse debate, quem quiser continuar debatendo essa questão, que ouvisse do ex-governador Geraldo Alckmin, caso escolhido como vice, quais são suas ideias, que ele pretende fazer, quais as mudanças que ele praticaria, haja vista o seu retrospecto. Mas o Temer tinha esse perfil como vice do Lula? Não tinha, né? Era uma outra conjuntura, não tinha havido golpe no país e houve, inclusive, nos bastidores, uma tentativa não realizada, uma tentativa frustrada de substituir o ex-presidente Temer por outra candidatura. Até agora, não vi ninguém da esquerda questionar diretamente a Geraldo Alckmin se irá continuar com seus ideais neoliberais ou não. Gente, isso é importante. O vice é quem vai assumir a presidência da República em caso da vacância do cargo. Eu realmente, até agora, ainda tenho algumas dúvidas sobre qual a finalidade maior que levou o ex-presidente Lula se unir a Alckmin, até porque eleitoralmente ele não precisa de Alckmin. Não sei se compensa arriscar tanto assim, porém a gente sabe que o ex-presidente Lula é um político tarimbado e experiente, certamente ele sabe o que está fazendo. O certo é que meu simples voto é dele, independentemente de quem seja o seu vice. Quero voltar ao assunto principal, que tem por título Semler, que quer que Lula entregue a política econômica ao PSDB. Pode? O do 247. Antes que os fanáticos de composições à direita fiquem animados demais, é bom refletir sobre mais recentes manifestações políticas do empresário Ricardo Semler. Convencido da inutilidade de tentar construir uma candidatura de terceira via para disputar a eleição presidencial, Semler propõe um acordo do empresariado com Lula para abrir um possível governo do PT aos economistas que assumiram a liderança de 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. É hora de negociar com Lula, Armínio Fraga, um Pedro Malan ou um Pércio Ávila. Hora de financiar um caminho saudável, manifestar-se contra a barbárie burra em que nos metemos por falta de visão, escreveu o empresário Semler. Podemos imaginar o cenário futuro. Lula ganha a eleição no ambiente de festa popular após uma jornada dramática que incluiu 580 dias em prisão solitária em Curitiba, num gesto de boa vontade extrema em relação aos seus adversários políticos. Resolve chamar os gestores
que alimentam a política econômica de 2016 para cá, para assumir o timão do seu governo. Continua o jornalista, e é até feio imaginar que se cogite uma solução dessa natureza para formar um governo que tem a missão de dar início ao resgate da soberania nacional e retomar um novo ciclo de desenvolvimento, interrompido pela grande coalizão reacionária que assumiu o poder no Brasil em 2016, numa articulação que ainda não digeriu a candidatura a vice de Geraldo Alckmin. A entrega da área econômica será um fardo difícil de entregar. Meu comentário. Gente, o jornalista Paulo Moreira Leite nos traz informações que coadunam com as nossas preocupações, com essas medidas tomadas pelo ex-presidente Lula de chamar Geraldo Alckmin para ser candidato a vice-presidente na sua chapa eleitoral. Quando ele relata a fala do empresário Ricardo Semler, ex-CEO da Cenco, que pede união dos empresários em torno de Lula contra Bolsonaro, o Putin das bananas, e ao mesmo tempo já dá o seu pitaco quando diz: é hora de negociar com Lula um Arminio Fraga, um Pedro Malan e um Pércio Arida, quando sabemos que todos esses economistas citados pelo empresário Semler foram ministros da direita neoliberal que serviram ao governo de FHC e Temer e são defensores da doutrina do FMI. Só para finalizar, mesmo diante de tantos riscos que o país passa a sofrer diante da fusão Lula/Alckmin, risco esse que é do presidente eleito, se for Lula sofrer pressões para continuar com essas políticas econômicas neoliberais. Estamos conscientes que, diante de um desastre em que o Brasil foi colocado até mesmo por esta direita e por parte das instituições do país, que efetuou o golpe parlamentar na Dilma e a prisão do Lula, que proporcionou a entrada da extrema-direita bolsonarista com tendências do nazifascismo, que até agora está sendo sustentada por parte do mercado e que agora está difícil de tirar, pois isso que talvez vale a pena aceitar esse sacrifício em favor de um bem comum. Até o próximo vídeo.